Um dos maiores predadores do oceano, caça baleias, focas e até o maior tubarão dos mares. Extremamente inteligentes, vivem em bando, pesam até 10 toneladas. Mas e se eu te dissesse que esse animal pode ser ainda mais perigoso do que você imagina? Orca Sério? Orca é inteligente, é o maior golfinho do planeta. Trabalha em grupo, bicho é Mas então como que conseguem domesticar ela pra fazer lá? Não conseguem exatamente, né? Tem uns negros que se... então, eu já vi vários vídeos pesados. É pesado. Ao longo dos anos, as denúncias contra parques aquáticos só aumentaram. Documentários chocantes e tragédias reais revelaram a brutalidade que esses animais sofrem em cativeiro. Mas a verdade é que, quando levadas ao extremo, as orcas podem se tornar armas vivas. Um caso em especial chama mais atenção do que todos os outros. O ataque fatal da orca Keto ao seu treinador, Alexis Martinez, na Espanha, em 2009, e o que torna essa história ainda mais assustadora é o motivo por trás do ataque, algo que o SeaWorld não quer que você saiba. A orca estava se vingando da morte de seu pai. Para entender essa história, precisamos voltar no tempo. A história de Keto começa com a tragédia de seu pai, Kotar. Se tem algo que esses parques aquáticos sempre quiseram esconder, é a forma como esses animais chegaram até lá, e a história de Kotar é um dos exemplos mais cruéis disso. Em 1978, nas águas frias da Islândia, Kotar foi arrancado de sua família quando ainda era um filhote. Para se ter uma ideia, orcas dependem das mães nos primeiros anos de vida, tanto para se alimentar quanto para aprender a caçar e se comunicar. Mas Kotar não teve essa chance. Ele foi capturado ainda bebê, jogado em um tanque minúsculo e enviado para um mundo completamente diferente do que deveria ser sua vida. E ele sobreviveu. Aliás, foi a mais jovem orca capturada na natureza a conseguir sobreviver em cativeiro. Mas a que custo? Assim que chegou ao SeaWorld, Kotar já demonstrou que não aceitava bem aquela realidade. Ele era inquieto, não gostava de obedecer comandos e mostrava um temperamento forte. Com o tempo, ficou claro que ele não era o tipo de orca que simplesmente se submetia. Era comunicativo, brincalhão, mas ao mesmo tempo impaciente e, em alguns momentos, agressivo. O comportamento dele era tão marcante que Kotar chegou a aparecer no filme Tubarão 3, lançado em 1983. Mas, mesmo se tornando uma das estrelas do parque, sua vida estava longe de ser estável. Ele foi transferido diversas vezes, passando por diferentes parques, sendo colocado em tanques apertados, convivendo com outras orcas que muitas vezes não o aceitavam. Brigas eram frequentes, e Kotar parecia cada vez mais impaciente com aquela rotina forçada. Mas, em meio a tudo isso, ele conheceu Kalina. Kalina foi a primeira orca a nascer e sobreviver em cativeiro, e, de certa forma, os dois criaram um vínculo. Talvez tenha sido o único momento em que Kotar teve algo próximo de uma família, desde que foi arrancado do oceano. Juntos, eles tiveram um filhote, Keto, mas nem isso durou muito. Como sempre acontecia nesses parques, Kotar e Kalina foram separados, e seu filho foi levado para outro local, e a partir daí, sua vida seguiu ladeira abaixo, até a grande tragédia, 1º de abril de 1995. O dia amanheceu como qualquer outro no SeaWorld de San Antônio. Os visitantes andavam pelo parque, as atrações seguiam seu cronograma, e Kotar estava lá, preso no mesmo tanque onde passava todos os dias de sua vida. Mas havia algo estranho naquele dia. Relatos dizem que Kotar estava mais inquieto do que o normal. Ele nadava de um lado para o outro, batia a cabeça contra as grades e parecia mais impaciente do que nunca. Alguns treinadores diziam que ele odiava ficar separado das outras orcas e que o portão que dividia os tanques o deixava irritado. E então, aconteceu.
Um portão de ferro pesado, brutal, despencou sobre sua cabeça. O impacto foi devastador. A dor foi instantânea. Ele tentou se mover, tentou reagir, mas algo dentro dele simplesmente apagava. Por horas, Kotar ficou ali, à mercê do destino, se debatendo enquanto seu corpo já não obedecia como antes. Seu olhar, antes cheio de vida e inquietação, começava a se apagar. E então, silêncio. O mais assustador, o parque tentou minimizar o ocorrido. A causa da morte foi relatada como um acidente, como se fosse apenas mais um evento qualquer em um dia comum no SeaWorld. Mas sabemos que não foi. Kotar viveu a vida inteira em cativeiro, foi tirado do oceano, afastado de sua família, obrigado a entreter multidões, e quando finalmente encontrou um pouco de propósito ao ter um filho, tudo foi tirado dele. E no fim, Kotar estava sozinho, mas sua história não acabou ali. Seu filho, Keto, herdou muito mais do que apenas seu DNA. Ele carregava em si toda a fúria e a dor de uma vida que nunca deveria ter sido vivida dentro de um tanque. E foi essa fúria que levou ao ataque brutal que mudaria tudo. Durante os anos que se seguiram à morte de Kotar, Keto viveu um verdadeiro pesadelo nos parques aquáticos. Desde cedo, ficou claro que ele não era como as orcas que pertencem à natureza. Em cada parque que passava pelos Estados Unidos, seus comportamentos mostravam um desconforto que ninguém queria ver. Havia momentos em que Keto mordia o concreto dos tanques, como se tentasse rasgar as paredes que o prendiam, como se quisesse fugir daquele mundo artificial. Antes de continuar com o que aconteceu a seguir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso me ajuda demais a continuar trazendo mais vídeos com histórias tão impactantes quanto essa. Agora, para entender o impacto desse ambiente sobre Keto, é importante perceber como ele reagia a tudo isso. Ele era rebelde, assim como seu pai sempre fora. Não aceitava as ordens dos treinadores. Seus movimentos eram desordenados, agitação perceptível. Em cada transferência de parque, de San Diego a Orlando, de San Antônio a outros locais, Keto parecia acumular mais frustração, mais cicatrizes de um sistema que não respeitava sua natureza selvagem. A falta de uma liderança natural também pesava. Nas profundezas dos tanques, onde orcas deveriam se organizar em bandos com uma fêmea dominante, Keto se via constantemente envolvido em brigas por dominância com seus companheiros. Sem essa figura para guiar seus instintos, ele crescia cada vez mais inseguro e agressivo. Em 2004, Keto começou a trabalhar com um treinador que o conhecia desde então, mas com o passar dos anos, essa relação, que inicialmente era de confiança, passou a ser marcada por tensão. O treinador via sinais claros, a inquietação nos olhos de Keto, o jeito com que ele se movia no tanque, como se cada momento fosse uma luta contra a própria existência naquele espaço apertado. A situação se agravou gradativamente. As condições de cativeiro, as constantes mudanças de parque, as lutas e a ausência de um ambiente que reproduzisse o comportamento natural das orcas foram moldando Keto de uma forma que ninguém poderia imaginar. Ele estava sempre à beira do colapso, sempre reagindo de maneira que beirava o instinto de autodefesa, ou talvez de uma vingança silenciosa contra tudo aquilo que o havia destruído. E então chegou o dia. Era um dia comum no Loro Park em Tenerife, mas dentro de Keto, tudo estava prestes a explodir. Algo estava no ar, algo sombrio. Ele não estava normal. Havia uma tensão palpável, quase uma fúria silenciosa que se acumulava. O treinador entrou no tanque com ele, sem saber que aquele seria o último dia de sua vida. Keto parecia mais agitado do que o normal. Ele não respondia aos comandos, mas se movimentava, inquieto, como se algo estivesse em sua mente. Uma raiva profunda, algo que ninguém conseguia entender. O treinador tentou chamar sua atenção, mas Keto não estava mais ouvindo. Seus olhos estavam fixos, e o movimento de seu corpo não era mais o de uma orca domesticada. Era o movimento de um predador, de uma criatura que,
Há muito tempo, havia perdido qualquer laço com o mundo artificial que o cercava. E então, num segundo que parecia congelar no tempo, Keto atacou. Sem aviso, sem qualquer sinal prévio, ele agarrou o treinador, puxando-o para baixo da água com uma força brutal. Não era apenas um ataque, era um desespero. Era como se cada movimento seu fosse uma resposta a tudo o que havia vivido até ali. A dor, o confinamento, a solidão. O treinador, surpreso, tentou se livrar, mas Keto não o soltava. A água se misturava com a agitação de seus movimentos violentos, e o som abafado das ondas parecia estar em um ritmo frenético, como uma música de terror. O que se seguiu foi um silêncio ensurdecedor, interrompido apenas pelos gritos de desespero dos outros treinadores que estavam à beira do tanque. Eles tentaram chamar sua atenção, bater no vidro, mas Keto estava imerso em sua própria fúria, ignorando tudo ao redor. O tempo parecia estagnar. Cada segundo se arrastava como se o mundo estivesse assistindo a uma tragédia que não poderia ser evitada. Finalmente, quando Keto soltou o corpo já sem vida do treinador e subiu à superfície, com uma tensão no ar que podia ser sentida por todos. O corpo de Alexis Martinez foi retirado da água, mas era tarde demais. O que havia acontecido no fundo do tanque era irreversível. Ele havia sido consumido por uma fúria que não poderia ser compreendida. A água do tanque estava tingida de vermelho, e o cenário era um pesadelo em sua forma mais pura. O parque estava em choque. Keto não estava mais na realidade. Ele estava perdido, consumido por algo que ninguém poderia parar. Não era apenas o ataque de uma orca, era o desfecho de uma história de dor e desespero. O que ninguém sabia naquele momento era que Keto não havia atacado apenas por instinto. Havia algo muito mais profundo ali, algo que ele havia levado com ele desde a morte de seu pai. Uma vingança silenciosa e devastadora contra aqueles que o haviam aprisionado. Algo que, ao fim, só poderia ser compreendido pelo olhar das águas profundas e escuras, onde ele, finalmente, havia encontrado liberdade. Mas Keto não foi o único predador a ter um encontro brutal com um ser humano. Há um homem que sobreviveu a um ataque de 2 tubarões gigantes, e o relato dele é assustador. Quer saber como? Clica no vídeo aí da tela.